Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à igreja e aos gentios. Volume 4. Judeu, um povo sofrido. Judeu, um povo sofrido. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Deuteronômio 28, 25 e Levítico 26, 33. Calcula-se que, no início da era cristã, a população do vasto Império Romano era de cerca de 250 milhões, dos quais 4 milhões e meio de judeus. Desse total de judeus, mais da metade vivia fora dos limites da Palestina. Jerusalém, centro espiritual de todos os judeus da diáspora romana, abarrotava-se de peregrinos que ali compareciam anualmente às centenas de milhares por ocasião das festividades da Páscoa e do Pentecoste, pontos altos do culto judaico. O evangelista Lucas testifica deste fato quando descreve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Atos 2, versículos 5 e 9 a 11. Numa atmosfera carregada de religiosidade e, por que não dizer, inflamada de um nacionalismo ardente e doentio, Jesus foi preso, julgado e crucificado. Particularmente porque suas doutrinas, baseadas no amor ao próximo, cheias de sentimento espiritual e vazias de cunho político nacionalista, decepcionavam e enfureciam os judeus. E foi assim, no momento de incontido ódio a Cristo e a sua mensagem, que eles responderam a Pilatos: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Conscientes ou não, os israelitas rejeitavam o Messias tão ansiosamente esperado e atraíam sobre si e seus filhos as consequências terríveis de tão trágica escolha, como disse o Senhor a Moisés: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18, 18 e 19. Mas os ideais judaicos da independência política não morreram com o advento do cristianismo, nem com a conversão de milhares de israelitas à nova fé. Os partidos político-religiosos continuavam sua trama secreta e multiplicavam os atentados violentos contra seus dominadores, tornando impossível qualquer solução pacífica a partir de maio de 66 d.C., quando as autoridades romanas reagiram pelas armas na tentativa de sufocar a rebelião organizada que pretendia assumir o controle de todo o país.
A campanha para esmagar a revolta foi organizada pelo próprio imperador Nero, depois que os rebeldes aniquilaram as guarnições romanas do Mar Morto e de Antônia. Várias e sangrentas batalhas travaram-se nas cidades da Galileia, com elevado número de baixas em ambos os lados, mas prevalecendo sempre a férrea Roma. Dessa época e de Vespasiano, diz Suetônio: excluído não somente da intimidade do imperador, mas ainda da saudação pública, retirou-se para uma cidadezinha isolada, até o instante em que, apesar de escondido e temeroso de sua sorte, lhe foram oferecer um governo com um exército. Era uma antiga e sólida crença, difundida por todo o Oriente, predita pelos destinos, de que homens saídos da Judéia naquela época se tornariam os senhores do mundo. Este oráculo, que ia ser verdadeiro para o general romano, como os acontecimentos o demonstraram mais tarde, tornaram-no os judeus para si próprios e se revoltaram. Mais adiante, prossegue o historiador romano do primeiro século: como se fosse necessário, para reprimir esta sublevação de um general valente a quem se pudesse confiar sem perigo tal empresa, Vespasiano teve a preferência sobre todos os demais como um chefe competentíssimo e experimentado e do qual nada havia a temer, em virtude da obscuridade da sua família e do seu nome. Nestas condições, reforçou as suas tropas com 2 legiões, 8 esquadrões e 10 cortes, incluindo o nome de seu filho no rol dos lugartenentes. Desde que assentou o pé na sua província, atraiu sobre si a atenção das províncias vizinhas. Restabeleceu prontamente a disciplina e ofereceu um combate e em seguida outro, com tanta energia que, ao sitiar um forte, foi ferido no joelho por uma pedrada e aparou no seu escudo numerosas flechadas. Suetônio, A Vida dos 12 Césares, Atena Editora, São Paulo, páginas 350 a 351. Aclamado imperador romano após o suicídio de Nero, e depois que 3 imperadores, um após outro, perderam o trono e a vida, deixou Vespasiano o último ato da guerra dos judeus ao seu filho Tito. Este, na Páscoa do ano 70, ordenou o início do cerco de Jerusalém, determinando a construção de uma muralha de estacas ao redor da cidade, de 7 quilômetros de comprimento, levantada em apenas 3 dias, a fim de impedir a fuga dos sitiados e forçá-los à rendição. Cumpriam-se as palavras de Jesus: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Lucas 19, 43 a 44. Convém salientar aqui, entretanto, que a população israelita da Palestina, na época dessa guerra, era bem maior, segundo o testemunho de Flávio Joséfo, que registrou em detalhes as terríveis consequências da rebelião judaica. Os sitiantes empregaram a crucificação em larga escala, pendurando no madeiro a todos os judeus capturados, até que uma vasta floresta de cruzes se erguesse ao redor de Jerusalém e não houvesse mais árvore alguma nas redondezas. Depois, um boato espalhou-se entre as legiões, segundo o qual os fugitivos famintos engoliam peças de ouro para recuperá-las posteriormente, caso conseguissem escapar. E isso originou uma nova modalidade de extermínio. A golpes de espada, a soldadesca furiosa abria o ventre de suas vítimas ainda em vida, à procura dos supostos valores. O terrível sítio de Jerusalém durou 5 meses de sofrimentos indescritíveis. Nesse período, 600.000 cadáveres foram lançados para fora dos muros da cidade. A peste e a fome encarregavam-se de dizimar centenas de pessoas diariamente, e muitas se punham a caminho da sepultura antes mesmo de chegada a sua hora. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos, e apenas por uma das suas portas foram retirados 115.000 cadáveres.
Dos 97.000 sobreviventes, a maior parte foi levada para Roma. Muitos foram presenteados às províncias do Império para que morressem como gladiadores nas arenas, em espetáculos públicos, e milhares de outros seguiram para trabalhos forçados no Egito. Com relação à cidade e ao grande templo de Herodes, a predição de Jesus não poderia ser mais minuciosa. Os alicerces dos edifícios foram removidos, inclusive os do templo, e toda a sua área ficou nivelada. Não ficou ali pedra sobre pedra. Lucas 19:44. Aquiba e Bar Koba. De 132 a 135 d.C., os judeus tentaram de novo sacudir de sobre si o pesado jugo romano. Os fanáticos políticos da inflexível resistência judaica, sob a liderança do rabino Aquiba, organizaram-se em heróicas legiões e enfrentaram com sucesso forças incomparavelmente mais numerosas. A crise avolumou-se até o ponto de impedir qualquer acordo entre os rebeldes ocupantes e as autoridades romanas. Então, de novo, a teimosia dos israelitas os leva à beira de um extermínio total. O general romano Sevérius, numa fulminante operação de limpeza, devastou a terra e deixou em situação precária os novos exércitos organizados pelo famoso guerreiro Bar Koba, a quem Aquiba apresentara como Messias. Cerca de 580.000 homens caíram somente nas batalhas, e outros milhares pereceram de inanição na cidade fortificada de Betar, enquanto resistiam valentemente à implacável destruição levada a efeito pelos soldados romanos. Em decorrência de mais esta trágica revolta nacionalista, novamente os mercados de escravos abarrotaram-se de judeus. Jerusalém foi reconstruída como uma cidade tipicamente pagã. Adriano proibiu a prática do judaísmo sob pena de morte. Aquiba foi capturado e esfolado vivo, e ao morrer exclamou: "Ouvi, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único." Os romanos mudaram o nome da Judéia para Síria Filisteia, de onde derivou a moderna palavra Palestina. Despatriados, humilhados, diminuídos e marginalizados, os remanescentes judeus dedicaram-se ao comércio e trocaram suas ambições políticas pelas conquistas do espírito, transferindo o centro da sua cultura da Judéia para a Babilônia, onde os comentários e as interpretações da Bíblia formaram mais tarde o famoso Talmud. O horror das cruzadas. Vivendo em paz e dedicadas ao livre comércio, as comunidades israelitas em várias partes do mundo chegaram a ser prósperas. Porém, no ano 681, na cidade de Toledo, a Igreja Romana começou a impor-lhes restrições. A superstição e o baixo nível espiritual a que desceu o cristianismo nominal durante a Idade Média ocuparam-se de fazer o resto. No ano 1096 foi organizada em Clermont, França, a primeira Guerra da Cruz contra os maometanos ocupantes dos lugares santos da Palestina. Os cruzados, comandados pelo mercenário francês Guilherme, abateram-se sobre as comunidades judaicas da Renânia, de Treves, de Spira e de Worms, além de outros lugares. As hordas sanguinárias arrastaram homens, mulheres e crianças aos templos católicos para serem batizados à força, mas a maioria preferiu pagar com a vida sua fidelidade aos milenares princípios do judaísmo. Raciocinavam os irmãos peregrinos que, antes de exterminar os sarracenos no Oriente, precisavam eliminar no Ocidente os descendentes daqueles que crucificaram o Filho de Deus. O historiador Joseph-François Michaud conta o seguinte acerca de um grupo desses peregrinos reunidos às margens do Reno e do Mosela, que tinham por chefes o padre Volkmar e o conde Emicon.
Esses dois chefes admiraram-se de que se ia fazer guerra aos muçulmanos, que tinham sob sua lei o túmulo de Jesus Cristo, enquanto se deixava em paz um povo que tinha crucificado seu Deus. Para inflamar as paixões, eles tiveram cuidado de fazer falar o céu e de apoiar sua opinião em visões milagrosas. O povo, para quem os judeus eram por toda a parte objeto de horror e de ódio, já se mostrava muito propenso a persegui-los. Emicon e Volkmar deram o sinal e o exemplo. À sua voz, uma multidão furiosa espalhou-se pelas cidades vizinhas do Reino e do Mosela. Massacrou impiedosamente a todos os judeus que encontrou em sua passagem. No seu desespero, um grande número dessas vítimas preferiu suicidar-se antes de receber a morte das mãos dos inimigos. Muitos encerraram-se em suas casas e morreram no meio de chamas que eles mesmos haviam ateado. Alguns amarravam grandes pedras às vestes e precipitavam-se com seus haveres no Reno e no Mosela. As mães sufocavam seus filhos ao seio, dizendo que preferiam mandá-los ao seio de Abraão a vê-los entregues ao furor dos cristãos. As mulheres, os velhos, solicitavam a piedade para ajudá-los a morrer. Todos esses infelizes imploravam a morte, como os outros homens pediam a vida. História das Cruzadas, Editora das Américas, São Paulo, 1956, páginas 131 e 132. Peste Negra e Inquisição. Por volta do ano de 1350, irrompeu devastadora a Morte Negra, uma peste virulenta que matou 1/3 de toda a população da Europa. Mais uma vez a superstição, o complexo antissemita e a ignorância encarregaram-se de lançar toda a culpa da desgraça sobre os judeus. Apesar de o Papa Clemente VI inocentar os judeus, afirmando que eles morriam tão bem da peste como os cristãos, o fanatismo falou mais alto que a razão e a ruína veio como uma tempestade. Em mais de 350 cidades europeias, os infelizes israelitas foram mortos a pauladas, afogados, queimados vivos, enforcados e estrangulados. Infamante sob todos os pontos de vista foi o martírio dos judeus na Espanha e em Portugal durante a vigência da Inquisição. Só em Toledo, em poucas semanas, foram queimados vivos 2.400 homens acusados de infidelidade ao catolicismo. Os que se diziam arrependidos da sua falsa conversão alcançavam a misericórdia, entre aspas, de serem estrangulados antes de atirados às chamas purificadoras. Implantado em Portugal em 1536, esse nefasto tribunal agiu contra os judeus com tamanha crueldade que provocou um protesto do Papa Paulo II, além de fazer que o Concílio de Trento se ocupasse da sanha bárbara dos inquisidores lusos. Mas o ódio aos judeus não começou com a Inquisição, nem era uma característica exclusiva dos inquisidores, pois emanado dos poderes eclesiásticos, ele transbordava nas massas fanatizadas, resultando sempre em sangrentos morticínios. Eis um exemplo, aspas, 20 anos antes da instalação da Inquisição em Portugal, Dom Manuel, fugindo de terrível peste, dirigiu-se no início de 1516 a Beja, em visita à sua mãe, Dona Beatriz. Em Lisboa, onde a peste chegava a matar 230 pessoas por dia, levantavam-se preces públicas, organizavam-se procissões e penitências, implorando em gritos a clemência divina. Foi então que a 15 de abril desse mesmo ano ocorreu o conhecido episódio na igreja de São Domingos, que deu origem à feroz matança dos cristãos novos. Onde os cristãos velhos queriam ver o milagre, um raio de luz, filtrado pelos vitrais, incidira sobre um crucifixo, aureolando-o de luminosidade. Um cristão novo que estava entre os presentes deixou escapar imprudentes frases de incredulidade.
A multidão, indignada, logo saltou sobre o blasfemo, arrastando-o pelo adro, assassinando-o e queimando-lhe o cadáver. Foi o rastilho. Iniciou-se a caça aos recém-convertidos. Heresia, heresia, clamava-se, e o povo arrastado pela exaltação percorria as ruas praticando cenas horríveis. O motim tornava-se em revolução popular. As marinhagens de muitos navios estrangeiros fundeados no rio vieram associar-se à plebe amotinada. Seguiu-se um longo drama da anarquia. Os cristãos novos que perambulavam desprevenidos pelas ruas foram mortos ou mal feridos, arrastados às vezes semivivos para as fogueiras que rapidamente se tinham armado, tanto no Rocio como nas ribeiras do Tejo. Alagaram-se de sangue as ruas, queimaram-se casas, os cadáveres amontoavam-se em pilhas. As aterrorizadas vítimas nem mesmo escapavam nos templos aonde se acolhiam na derradeira esperança de se salvarem. Houve saques, violações de mulheres. O Capital, 26 de março de 1973, Lisboa, Portugal. Cristão novo ou recém-converso, neste caso, era o judeu convertido, quase sempre pela força, ao catolicismo romano. O antissemitismo, todavia, não desapareceu com as cruzadas nem com a Inquisição, mas continuou atuante em muitas partes do mundo. Nos países do leste europeu, os apóstolos da, última fé verdadeira, fizeram inveja aos inquisidores espanhóis e portugueses. As mais cruéis carnificinas, os despedaçamentos e mutilações, o rasgar dos membros, a queima de pessoas vivas, tudo enfim foi feito em nome da religião. As hordas fanatizadas parece que conheciam uma só fórmula: o batismo ou a morte. Existem relatos e crônicas dessa época para a leitura dos quais são precisos bons nervos. É natural que a maioria dos judeus recusasse o batismo, com poucas exceções. Como o afirma um de seus historiadores, os judeus não queriam tornar-se cristãos, mas permanecer fiéis ao seu Deus e à sua nobilíssima tradição histórica, ainda que uma tal fidelidade trouxesse consigo o extermínio de seus filhos, a violação e a morte de suas mulheres. Em grandes massas e aos milhares enfrentaram a morte do martírio. Tudo isso sucedeu no curto espaço entre abril e novembro de 1648. O número de judeus assassinados superou a 200 mil. F. W. Foster, A Questão Judaica, editora Herder, 1961, São Paulo, página 138. Referindo-se a esse sombrio acontecimento, o sábio judeu de Volínia, Nathan ben Moshe Hanover, que se salvou fugindo para Amsterdã, publicou em 1653, em Veneza, um relato em hebraico informando o mundo como morriam os judeus na Polônia à mão dos cossacos e ucranianos. Arrancavam-lhes a pele e a carne jogavam aos cães. Cortavam-lhes as mãos e os pés e deixavam à morte os corpos assim mutilados. Rasgavam as crianças pelas pernas, assavam os bebês e obrigavam as mães a engolir a carne dos seus rebentos. Abriam o ventre de mulheres grávidas e com o feto que arrancavam batiam no rosto das vítimas. A muitas punham gatos vivos nos ventres abertos, costuravam o corpo com o gato dentro, cortando das mulheres os braços para que não pudessem arrancar o animal nem dar cabo de sua existência. Marcos Margulis, Os Judeus na História da Rússia, Edições Bloch, Rio de Janeiro, 1971, página 226. Guetos e pogroms. A atual luta desesperada dos judeus pela conservação do seu território não pode ser compreendida sem o pano de fundo da história. Os sucessos nas guerras com os árabes, a invasão do Líbano em perseguição aos inimigos palestinos
e o isolamento cada vez maior de seu país no contexto das nações tem suas raízes nos muitos sofrimentos da diáspora, na qual os guetos tornaram-se o principal símbolo da odiosa e humilhante segregação racial e religiosa de que foram vítimas. Mas os guetos não se tornaram apenas o símbolo da perversidade humana, pois muitos deles se transformaram literalmente em verdadeiras sepulturas de numerosíssimas comunidades, como de Varsóvia, por exemplo. Uma das profecias acerca da restauração nacional dos judeus diz: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 12 e 13. Nenhuma outra figura dos modernos guetos, de onde muitos judeus têm saído para a sua pátria, poderia ser mais adequada do que uma sepultura. Em sentido estrito, gueto define um bairro judeu, uma área delimitada por lei para ser habitada somente por judeus. O nome deriva da fundição ou gueto em Veneza, onde os judeus dali foram segregados em 1517. A ideia, entretanto, de segregação dos judeus, implícita na primeira legislação da Igreja Romana, monta aos concílios de Latrão de 1179 e 1215, que proibiram judeus e cristãos de viverem juntos. Na Espanha, os judeus viviam desde o século XIII em juderias providas de muros e portões de proteção. No século XV, os frades na Itália começaram a pressionar no sentido de uma segregação efetiva dos judeus. Em 1555, o Papa Paulo IV ordenou que os judeus nos estados papais deviam viver em quarteirões separados, o que foi imediatamente levado a efeito em Roma e tornou-se regra por toda a Itália no decorrer da geração seguinte. O nome gueto era agora universalmente aplicado. A instituição tornou-se comum também na Alemanha, em Praga e em algumas cidades polonesas. Era uma cidade dentro de uma cidade, desfrutando de certo grau de autonomia e de vigorosa vida espiritual e intelectual. Era, porém, insalubre, superpovoada, visto que sua área não podia expandir-se e sujeita frequentemente a incêndios. Além do mais, o sistema de gueto era, com frequência, acompanhado pelo batismo forçado, o uso da insígnia de judeu, sermões de conversão, restrições profissionais, etc. Na Itália, o gueto, abolido no período da Revolução Francesa, foi reintroduzido localmente no século XIX e teve fim quando Roma uniu-se ao Reino da Itália em 1870. Em outros países, a situação foi semelhante. Uma das características dos novos núcleos na Europa Ocidental a partir do século XVI foi não serem submetidos ao sistema de guetos. A lei muçulmana original não estipulava áreas de residência não muçulmanas. A degradação veio no século XVIII, quando os judeus foram obrigados a afastar-se das vizinhanças das mesquitas e ficaram restritos aos limites de suas casas. Com o declínio econômico, os quarteirões judeus viraram favelas. No leste muçulmano, por exemplo, a Pérsia, o fanatismo xiita, fazendo-se sentir de dentro para fora, impôs a formação de quarteirões judeus separados, fechados à noite e no Shabat. Foram estendidos também ao Iêmen e ao Marrocos. Muitos guetos marroquinos ainda hoje são habitados. Os guetos estabelecidos pelos nazistas na Europa Oriental, entre 1939 e 1942, não foram formados em caráter permanente como bairros de judeus. Eram parte do plano de extermínio dos judeus e visavam concentrar, isolar e enfraquecer espiritualmente seus ocupantes antes da aniquilação.
Entre 1939 e 1942, os judeus da Polônia, da Alemanha, da Tchecoslováquia e de outras regiões foram transferidos principalmente para as áreas de Varsóvia e de Lublin. Guetos foram instituídos aí e em outros lugares como Lodz, Minsk, Vilna, Cracóvia, Białystok, Lvov, Riga, Sosnowiec. A população do gueto de Varsóvia chegou a 445 mil habitantes. No gueto de Lodz havia 200 mil. Tais guetos, já superpovoados de início, foram contidos com firmeza em seus limites originais. Eram todos, em última análise, fechados, e a saída, exceto com permissão, era punida com a morte. O controle estava em mãos da Gestapo e das SS, que nomeavam conselhos de judeus para levarem a cabo suas ordens através de uma força policial judia. Os conselhos organizavam escolas e promoviam o bem-estar, mantinham cortes de justiça e eram obrigados a fornecer mão de obra para os alemães. À medida em que os planos nazistas se evidenciavam, tanto os conselhos quanto a polícia judaica passaram progressivamente para as mãos dos colaboracionistas, que formavam um grupo privilegiado. O gueto possuía centros industriais que trabalhavam para a Alemanha a salários nominais. Os nazistas levaram os guetos sistematicamente à inanição, e qualquer assistência possível somente podia ser financiada às expensas dos próprios judeus. A despeito de indigência e de desmoralização, os judeus mantinham uma atividade cultural intensa, escolas e auxílio mútuo. Dessa resistência moral nasceram as revoltas de 1943. O extermínio metódico dos guetos começou com a sucessiva remoção de grupos para aniquilamento em 1941. O gueto de Varsóvia foi liquidado em 1943 e os restantes por volta de 1944. Enciclopédia Judaica, volume 2, páginas 557 a 559. Após a vitória israelense contra os exércitos invasores na Guerra da Independência em 1948, centenas de milhares de judeus foram expulsos em massa dos países árabes. Eles deixaram suas sepulturas, ou guetos, sem nada poderem levar consigo, cumprindo literalmente a profecia de Jeremias 31:8. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. O que é um pogrom? Não é minha intenção tornar demasiadamente extenso esse trabalho, mas não posso privar o ouvinte da descrição de um dos inúmeros pogroms de que tem sido vítima o povo israelita. Este pogrom ocorreu em 1903 na cidade russa de Kishinev. Segundo o relato da Comissão de Pesquisa da Organização Sionista de Londres, os dirigentes do pogrom utilizaram o início da noite de domingo para organizarem de um modo racional e sistemático o massacre. Esses dirigentes muniram de armas e uniformes os arruaceiros, os operários, pessoas da classe média e mesmo os seminaristas da Igreja Ortodoxa e os policiais. Entre as armas distribuídas aos que haviam de participar do massacre estavam o machado, peças de ferro e maças, arma de ferro com uma extremidade esférica provida de pontas aguçadas, capazes de quebrar todas as portas e todos os armários, mesmo blindados. Durante a noite, os agentes do pogrom marcaram com giz branco todas as casas e lojas dos judeus e organizaram um serviço permanente de informação e de ligação entre esses agentes por meio de ciclistas recrutados entre os estudantes, os seminaristas e os funcionários. A organização não se limitou à cidade, pois foram enviados emissários às aldeias mais próximas a fim de
convidarem camponeses para que se juntassem à pilhagem e ao massacre dos judeus. Por volta das 3 horas da madrugada, os preparativos foram considerados suficientes para que o sinal da nova fase do pogrom fosse dado. É claro que os historiadores do pogrom não tiveram condições de descrever pormenorizadamente o que aconteceu a seguir, em meio a uma orgia de bestialidade abominável, uma sede bárbara de sangue e uma devassidão diabólica. Abro aspas. Todo dia de segunda-feira, desde as 3 horas da madrugada até as 8 horas da noite, as hordas bárbaras entregavam-se a esta orgia em meio às ruínas que elas acumulavam. Enquanto acossavam, massacravam, violavam, martirizavam os judeus de Kishinev, 49 pessoas foram assassinadas em meio a torturas e violações das mais abomináveis. Representantes de todas as camadas da população tomaram parte nesta fúria selvagem. Soldados, policiais, funcionários, padres, crianças, mulheres, camponeses, operários e vagabundos. Desde o início da noite, todas as casas judias de Kishinev ressoaram com gritos medonhos de assassinos e gritos dilacerantes das infelizes vítimas. Em toda a parte, ao mesmo tempo, bandos de 10 a 20 pessoas, às vezes de 80 a 100, conduziram-se segundo o mesmo sistema. Como na véspera, as lojas foram atacadas e pilhadas. Aquilo que não podia ser levado era embebido com gasolina e incendiado. Os bandos penetraram em seguida, urrando nas casas dos judeus, exigindo dinheiro e joias. Se os judeus não os entregassem, rapidamente eram massacrados. Quando não tinham mais nada para entregar, ou quando os assassinos tinham outros caprichos, simplesmente massacravam os homens. Depois violavam as mulheres sob os olhos dos sobreviventes, maridos e filhos, e às vezes as mulheres eram violadas sucessivamente por vários bandidos. Arrancavam os braços e as pernas de criancinhas. Algumas crianças foram arrastadas aos andares superiores e jogadas nas ruas. O pânico mais terrível reinava entre os judeus que procuravam em vão abrigo em um porão, em um pátio, sobre os telhados e corriam de casa em casa e de rua em rua. Reinou durante a noite inteira um terror indescritível por mortes e destruições sistemáticas. De manhã cedo, uma comissão de 40 judeus se dirigiu ao governador a fim de implorar o seu socorro. O governador respondeu que nada poderia fazer porque não havia ainda recebido instruções de São Petersburgo. Mas, ao mesmo tempo, o governador transmitiu a todas as estações de telégrafo a interdição estrita de aceitar telegramas de São Petersburgo. O massacre prosseguiu o dia todo, sem esmorecer. Os bandos alçavam como bandeiras lenços e trapos molhados no sangue das vítimas judias. As torturas inventadas pelos assassinos são indescritíveis, mas são todas confirmadas por testemunhas oculares, por médicos cristãos e por alguns indivíduos cristãos que tentaram, mas em vão, opor-se à fúria de violências ou salvar algumas vítimas judias. As hordas de assassinos ainda acharam tempo para realizar o assalto e a pilhagem de sinagogas com uma cólera toda especial. Em uma das sinagogas, diante da arca sagrada, na qual se encontravam os rolos santos da Torá, estava um bedel animado de uma coragem exemplar. Com seu talit, chale de orações, e seus filactérios, aguardou o assalto dos assassinos, pronto para proteger com seu corpo os rolos sagrados. Foi assassinado da maneira mais abominável. Depois arrancaram os rolos da Torá da arca sagrada, retalharam os pergaminhos em pedacinhos que as crianças cristãs ofereciam em seguida por alguns kopecks, moedas russas, como lembranças de Kishinev. Profanaram o que restou dos rolos e submeteram os prédios das sinagogas a uma pilhagem sistemática.
Fecho aspas. Rivka Berezin, Caminhos do Povo Judeu, volume 4, São Paulo, primeira edição, 1977, páginas 60 a 63. Os historiadores do pogrom afirmaram que a desenfreada loucura bárbara dos assassinos provocou entre os judeus numerosos casos de loucura, pois não tinham para onde fugir nem a quem recorrer. O desamparo das vítimas era total. Os bandidos não permitiam que os judeus gravemente feridos fossem levados a um médico ou ao hospital, e os bondes ou os carros recusavam-se a transportar passageiros judeus. Entre as raras exceções que se verificaram entre as autoridades de Kishinev, ficou registrada a tentativa do prefeito da cidade, Alexandre Schmidt, que tentou fazer que o governador agisse de algum modo em defesa dos judeus, mas tudo foi em vão. Toda a população, em suas diferentes camadas sociais, dos mais pobres aos mais ricos, inclusive mulheres, crianças, padres e seminaristas, todos participaram do massacre e tomaram parte nos excessos sob as suas formas mais cruéis. Os praticantes do pogrom de Kishinev pilharam e demoliram mais de 800 casas e lojas, mataram com requintes de crueldade 49 judeus e feriram gravemente a mais de uma centena, entre os quais muitos outros vieram a morrer em consequência de seus ferimentos. Uns 30 foram espancados até a mutilação, e todos os outros judeus foram gravemente feridos em sua condição física. Cerca de 1000 famílias foram tocadas pela morte. O Holocausto. Construído em 1933, o campo de concentração de Dachau, Alemanha, foi a prisão de dezenas de milhares de judeus durante a Segunda Grande Guerra. Em 1966, o governo alemão instalou no local um mostruário dos horrores ali praticados e tornou obrigatória a visita de colegiais de nível médio para que não esqueçam a que ponto chegou o desvario nazista. Entre os dois fornos crematórios há uma estátua de bronze representando um prisioneiro de Dachau, um homem esquelético, faces encaveiradas, roupas esfarrapadas, cabeça raspada. Uma legenda colocada ao pé da estátua é um angustiante grito de alerta à raça humana. Diz a inscrição: à memória das vítimas de todos os campos de concentração, como expiação dos crimes cometidos nesses campos, para advertência à humanidade e instrução a todos os visitantes, pela paz das classes e das raças, para salvar a honra da nossa nação e pela comunidade dos povos. Nesse local sombrio morreram homens e mulheres depois de suportarem as mais variadas formas de tortura estudadas minuciosamente pelos carrascos. Havia nesse campo o local dos fuzilamentos, a barraca das experiências médicas, onde novas drogas eram testadas em cobaias humanas, a barraca das punições especiais com suplícios e agonias, a forca e a câmara de gás. Acerca de outro centro de extermínio dos judeus, o de Buna Auschwitz, escreveu Lord B. Russell. Depois que as vítimas tinham desembarcado nas plataformas, eram reunidas num só lugar, onde tinham de tirar a roupa e os calçados. As mulheres cortavam-se os cabelos, e em seguida todo o grupo, homens, mulheres e crianças, eram obrigados a caminhar nus pela estrada ao encontro das câmaras de gás. Chegados aí, eram impelidos para dentro das câmeras com os braços levantados para que coubesse o maior número de pessoas. As crianças eram amontoadas em cima das cabeças dos outros. Algumas vezes as crianças eram mortas antes.
Um homem da SS era especialista em matar crianças. Tomava-as pelas pernas e lhes rachava a cabeça contra a parede. A execução pelo gás durava 15 minutos e quando se supunham que todos estavam mortos, abriam-se as portas. O grupo de trabalho forçado, composto de judeus, retirava os cadáveres e arrumava a câmara para a próxima fornada. F. W. Foster, obra citada. E que falar de Birkenau e Gleiwitz? No primeiro, as enormes filas de condenados caminhavam para dentro do forno crematório, não sem antes serem aspergidas de gasolina para se consumirem mais depressa. No segundo campo, uma esteira transportadora guardada por soldados atentos e cães treinados levava os condenados diretamente à fornalha vivos. Eles eram atirados sobre a veloz esteira por outros judeus do trabalho forçado, os quais, por sua vez, depois de exaustos, seguiam o mesmo trágico destino de seus irmãos. Não é fácil de ler esses relatos, nem acreditar na veracidade deles. Como pode alguém ser tão cruel, tão insensível à dor alheia? Mas quero trazer mais um testemunho insuspeito. Trata-se de uma testemunha ocular alemã de como foi a execução em massa feita em Dubno, em 5 de outubro de 1942. Abro aspas. Meu capataz e eu fomos diretamente às valas. Ouvi tiros de fuzil em rápida sucessão por detrás dos montes de terra. As pessoas que deviam descer dos caminhões, homens, mulheres e crianças de todas as idades, eram obrigadas a despir-se por ordem de um indivíduo das SS que empunhava um chicote. Tinham que deixar as roupas em lugares determinados para cada peça do vestuário. Vi um montão de sapatos, cerca de 800 a 1000 pares, e grandes pilhas de costumes e roupas de baixo. Sem gritar ou chorar, despiam-se todos. Reuniam-se em grupos de família, beijavam-se uns aos outros, despediam-se e aguardavam um sinal de outro homem das SS, que se achava junto à vala e que também empunhava um chicote. Durante os 15 minutos que permaneci nas proximidades da vala, não ouvi uma queixa ou pedido de misericórdia. Uma senhora idosa, de cabelos brancos como a neve, segurava nos braços uma criança de 1 ano. Cantarolava para ela e fazia-lhe cócegas. A criança ria satisfeita. Os pais contemplavam aquele quadro com os olhos cheios de lágrimas. O pai segurava a mão de um menino de 10 anos e falava-lhe carinhosamente. O menino esforçava-se por reprimir as lágrimas. O pai apontou para o céu e afagou-lhe a cabeça, parecendo explicar-lhe alguma coisa. Nesse momento, o homem das SS que se achava junto à vala bradou qualquer coisa para o companheiro. Este contou cerca de 20 pessoas, ordenando-lhes que fossem para detrás do grande monte de terra. Recordo-me perfeitamente de uma jovem esbelta e de cabelos pretos que, ao passar por mim, apontou para si mesma e disse: 23 anos de idade. Dirigi-me para o outro lado do monte de terra e deparei com uma imensa vala. Estava socada de gente, jazendo uns sobre os outros, de modo que só se lhes viam as cabeças. Escorria sangue de quase todas elas. Algumas das pessoas ainda se moviam. Outras erguiam os braços e viravam a cabeça como para mostrar que ainda estavam vivas. 2/3 partes da vala já estavam tomadas. Calculei que continha cerca de 1000 pessoas. Olhei para o homem que atirava. Era um elemento das SS. Achava-se sentado à beira da vala em sua extremidade e balançava as pernas. Tinha um fuzil metralhadora sobre os joelhos e fumava um cigarro. As pessoas completamente nuas desciam alguns degraus e subiam por sobre as cabeças das que já lá estavam, nos lugares para os quais o homem das SS ordenava. Deitavam-se junto aos mortos ou feridos. Alguns acariciavam os que ainda estavam vivos e murmuravam-lhes qualquer coisa. Ouvi depois uma série de tiros. Olhei para a vala. Vi corpos contorcerem-se
e algumas cabeças já imobilizadas sobre os corpos que se encontravam debaixo. O sangue escorria-lhes do pescoço. Aproximava-se o grupo seguinte. Desceram todos para a vala e alinharam-se diante das vítimas que os antecederam. Foram também fuzilados. Fecho aspas. William L. Shirer, A Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1962, volume 4, páginas 44 e 45. Em todos os campos de concentração, a matança era tão intensa que os nazistas só não conseguiram levar a cabo a sua solução final do problema judaico, porque perderam a guerra. A maquinaria da morte. Aqui estão alguns dos principais crimes cometidos pelos nazistas desde 1933. Os primeiros atos de violência contra os adversários políticos. Prisões arbitrárias e preventivas nos primeiros campos de concentração ilegais, conhecidos como Wild Konzentrationslager. O número de presos em julho de 1933 somava 26.789. O Putsch de Röhm, prisão e morte sumária de Ernest Röhm, chefe do Estado-Maior das tropas de choque do Partido Nacional Socialista e de vários oficiais desta organização paramilitar, justificadas posteriormente como medida do Executivo em caráter de emergência nacional. Campos de concentração, prisões que, a partir de junho de 1933, passaram a substituir os primeiros campos de concentração. Dachau, Lublin, Majdanek, Auschwitz, entre muitos, serviram de centros de extermínio e de exploração brutal de trabalho manual. No começo de 1945, o total de presos de várias nacionalidades superava 600 mil. A Noite dos Cristais. Pogrom organizado contra os judeus na noite de 9 de novembro de 1938. 20 mil judeus foram presos, 36 assassinados e 101 sinagogas destruídas. Eutanásia. Programa instituído para assassinar os não produtivos. Como exemplo, os doentes mentais. Câmaras de gás para este fim foram instaladas em Grafenegg e Sonnenstein, entre outras localidades. Grupos operacionais na Polônia e unidades de autoproteção da etnia alemã. Comandos militares destacados para liquidar dirigentes e intelectuais poloneses e judeus. Cálculos conservadores colocam o número de mortos por estas unidades, poloneses e judeus, na grande maioria, entre 60 a 80 mil. A polícia de segurança e os grupos operacionais no serviço de segurança na campanha soviética. 4 grupos formados por membros da Gestapo, Brigada Criminal e do Serviço de Segurança em 1941 para solucionar o problema judeu e cumprir ordens executivas durante o ataque à União Soviética. Um relatório preliminar coloca o número de vítimas em 560 mil em abril de 1942. Crimes nazistas durante a luta contra a resistência. Perseguição desumana contra o movimento de resistência, incluindo o assassinato de mulheres e crianças. Um relatório preliminar nazista registra a destruição de 150 aldeias e 1.987 fazendas na União Soviética em dezembro de 1942. Entre 80% e 90% dos mortos eram judeus. A solução final do problema judeu. Plano apresentado por Reinhard Heydrich em 1942 para exterminar todos os judeus na Europa. Só em Auschwitz, mais de 2 milhões de judeus foram assassinados nas câmaras de gás. Crimes cometidos contra os prisioneiros de guerra. Milhares de prisioneiros soviéticos e judeus acusados de atividades comunistas foram executados pouco depois de capturados por ordem do alto comando militar.
Outros crimes. Milhares de civis foram executados durante a guerra pelo exército alemão, sem serem enquadrados na lista dos crimes enumerados. Poloneses e soviéticos, submetidos a trabalhos forçados na Alemanha, foram assassinados por causa de pequenas infrações, e muitos desses operários estrangeiros foram mortos para impedir que fossem libertados pelos exércitos aliados. Não sabíamos o que fazíamos. Boa parte da culpa pelo sofrimento do povo judeu pesa sobre os ombros da Igreja Romana, como vimos, e até da Igreja Protestante, em virtude de algumas declarações impensadas de Martinho Lutero. Talvez por essa razão, ou por medo, o protestantismo alemão pouco fez para impedir o extermínio de judeus, com muitas e honrosas exceções, como foi o caso bem conhecido da família holandesa Ten Boom, que tão alto preço pagou por abrigar os judeus e ajudá-los a escaparem das garras dos nazistas. Mas além da Alemanha, que se penitenciou após a Segunda Grande Guerra pelo que havia feito aos judeus, a Igreja Romana também confessou-se culpada diante de incontestáveis relatos históricos, a pesar-lhe na consciência e, quem sabe, no momento de profunda reflexão e de convicção do cuidado de Deus pela descendência de Abraão, ao restaurar-lhe a pátria e um nome respeitável no concerto das nações. No dia 7 de setembro de 1966, o Vaticano confirmou a existência e a autenticidade de uma oração composta por João 23, poucos dias antes de sua morte. Nela, o Papa pede a Deus perdão por todos os sofrimentos que a Igreja Católica fez que os judeus padecessem. A existência dessa oração, que segundo as intenções do autor deveria ser recitada em todas as igrejas, fora recentemente anunciada no decorrer de uma conferência em Chicago por Monsenhor John King, um dos peritos do concílio. Eis o texto desta oração de João 23, agora publicada. Estamos hoje conscientes de que, no decorrer de muitos séculos, nossos olhos se fechavam tão cegos que já não éramos capazes de ainda ver a beleza do teu povo eleito, nem de reconhecer na face os traços de nossos irmãos privilegiados. Compreendemos que o sinal de Caim esteja inscrito em nossa fronte. No curso dos séculos estava nosso irmão deitado, ensanguentado e em prantos, por causa de nossa falta, porque havíamos esquecido o teu amor. Perdoa-nos a maldição que injustamente tínhamos atribuído ao seu nome de judeu. Perdoa-nos o te havermos uma vez crucificado neles em sua carne, porque não sabíamos o que fazíamos. Revista Eclesiástica Brasileira, Editora Vozes, Petrópolis, dezembro de 1966, fascículo 4. Um rastro de sangue. Resumindo tudo o que já falamos até aqui, damos agora uma breve cronologia das perseguições por que passou o povo judeu desde o primeiro século depois de Cristo até nossos dias. Ano 49, Cláudio expulsa os judeus de Roma, Atos 18:1. Ano 115, expulsão dos judeus da ilha de Chipre. Anos 640, 721, 873, os judeus do Império Bizantino são forçados a se converterem ao cristianismo. Ano 1099, a comunidade israelita de Jerusalém é vítima de matanças por parte dos cruzados. Anos 1146 e 1391, os judeus espanhóis são forçados a se converterem ao cristianismo. Ano 1290, expulsos da Inglaterra. Ano 1306, expulsos da França. Ano 1355, população massacra 12.000 judeus em Toledo, na Espanha. Anos 1349 a 1360,
expulsos da Hungria. Ano 1420, aniquilada a comunidade judaica de Tolosa. Ano 1421, expulsos da Áustria. Ano 1492, novamente expulsos da Áustria. Ano 1492, 180 mil judeus expulsos da Espanha. Ano 1495, expulsos da Lituânia. Em 1497, expulsão dos judeus da Sicília e Sardenha. Em 1502, todos os judeus de Rhodes são forçados a se converterem ao catolicismo sob ameaça de expulsão ou de escravatura. Ano 1516, massacre de milhares de judeus em Lisboa, Portugal. Ano 1541, expulsos do reino de Nápoles. Anos 1648, 1656, 200 mil judeus são assassinados nas matanças perpetradas por Simeoniki, na Polônia. Ano 1727 e 1747, expulsos da Rússia. Ano 1838, a comunidade judaica de Meshed, Pérsia, é forçada a converter-se ao Islã. Anos 1882 a 1890, 750 mil judeus russos são obrigados a viverem numa área limitada, dando origem aos guetos na Rússia. Anos 1939 a 1945, 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas alemães e seus cúmplices. Ano de 1941, a comunidade israelita de Bagdá é atacada pelo populacho turbulento, 180 judeus perdem a vida. De 1948 até hoje, perseguição contra as comunidades judaicas nos países árabes e expulsões em massa.